Você sabia que no primeiro trimestre de 2023 houve, infelizmente, um aumento de 84% na incidência de roubo de contas pessoais e financeiras aqui no Brasil? E mais, saiba da saga e do sofrimento dos jogadores de Diablo 4 no último final de semana por conta de um ataque hacker aos servidores da Blizzard Entertainment. E aí pessoal, eu sou Flávio França da Focal Data. Novamente é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Serginho Romano mais uma vez aqui nos brindando aí com a sua presença magnífica. Hoje temos algumas notícias bem legais aí para vocês ficarem por dentro. De acordo com o levantamento da OLX, uma das maiores empresas de e-commerce aqui no Brasil, no primeiro trimestre de 2023, infelizmente, nós tivemos aí um incremento de 84% nos roubos de contas digitais, tanto roubo de informações pessoais como roubo de informações financeiras das pessoas. Nesse período de apenas 3 meses, a partir do começo do ano, foram roubadas mais de 87 mil contas. E o principal motivo para isso foram os vazamentos de dados em diversas plataformas online, onde nomes de usuário e senhas acabam sendo divulgados na Dark Web para cybercriminosos. Ô Sérgio, você sabe que nós aqui da Focal Data, nós comercializamos uma solução muito bacana da Transmit Security, que é exatamente um sistema de autenticação que não requer senhas. Sendo assim, você aí que é um grande gestor de um e-commerce, por exemplo, o Mercado Livre, ou mesmo uma OLX, ou uma Amazon, por exemplo, é bacana que no futuro vocês implementem um serviço de autenticação que não precise de senhas, porque isso, de uma forma ou de outra, acaba positivamente retendo os usuários na plataforma, eles usam mais o seu e-commerce, eles permanecem mais tempo logados e certamente eles vão trazer um faturamento maior para a sua companhia, na medida em que eles vão comprar mais e com muito mais segurança. E o cliente fica mais confiante de que realmente é ele mesmo que está acessando a plataforma, né? Exato. E o próprio sistema vai identificar, realmente é o Sérgio, é o Flávio que está acessando. Não é uma terceira pessoa que conseguiu a senha, sabe-se lá como, e está acessando a minha conta para fazer compras por lá, né? Exatamente. E esses serviços de autenticação da Transmit, eles são muito bacanas porque você não tem que... Isso do ponto de vista do empresário, tá? Você não tem que adquirir equipamentos adicionais, extras de autenticação biométrica, nem nada disso. São utilizados os dispositivos que as pessoas já têm. Seja um celular com autenticação por impressão digital ou por reconhecimento facial, ou mesmo aí o envio de tokens em tempo real para autenticação nos sistemas. Imagina, Flávio, que as empresas como a OLX, ela não vai se preocupar com vazamento de senha, porque não existe senha. Exato. A senha somos nós mesmos. Você é a senha. Exato. Essa aqui é a grande sacada. E empresas como a OLX, Mercado Livre, Magazine Luiza, todos esses grandes players, com essa solução rodando na plataforma deles, a tranquilidade é total, né? É total, é muito mais antifraude. seguro. E é muito mais seguro, porque você tem uma autenticação em multifator. Exatamente. Né? A OLX identificou também que 63% das contas que foram roubadas, elas são contas mais antigas, com 5 anos de idade ou mais. E 40% dessas contas que foram, infelizmente, aí, alvo de cybercriminosos, elas são oriundas aqui do estado de São Paulo. No mesmo período, a NordVPN fez um levantamento de que nos primeiros 3 meses desse ano, mais de 144 mil cartões de crédito de brasileiros foram expostos na internet, representando um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Inclusive, pessoal, existe uma espécie de score de risco internacional que mede a sua exposição numa escala de 0 a 100. O Brasil, esse ano, no primeiro trimestre, ele foi classificado como escala 56, ou seja, a gente está muito mais do que na metade do caminho do risco de exposição de cartões de crédito, tá? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, esse score era de 39. Então subiu de 39 para 56, o que é um aumento significativo.
O Brasil hoje é o 5º país na escala mundial mais atacado por cybercriminosos. E, claro, dentro do contexto da América Latina, é de fato a nação que sofre mais ataques hacker. Os golpes de ransomware tiveram uma queda de 12%. Para quem não sabe, o ransomware é um tipo de abordagem cybercriminosa onde os arquivos de uma empresa, por exemplo, eles são encriptados, eles ficam inacessíveis e os criminosos cobram um resgate para que a empresa volte a ter acesso a esses arquivos. Já os vírus, outros arquivos maliciosos, tiveram um incremento de 16% no mesmo período. Os setores mais visados por hackers são o financeiro, indústria de varejo, transporte e governo. Um estudo da Check Point revelou que 90% das brechas de segurança que são exploradas nas empresas, elas vêm através do e-mail. Aqui, Serginho, novamente, eu bato nessa tecla há muito tempo. A importância do treinamento periódico de colaboradores dentro das companhias. Porque, gente, infelizmente, o maior fator de risco, o mais fraco de toda e qualquer política de segurança digital, sempre vai ser o fator humano, tá? As pessoas, elas erram, elas fazem besteira, às vezes o cara, por curiosidade, acaba clicando ali no arquivo anexo que não deveria ser clicado porque contém um software malicioso. Então, assim, sempre que possível, por favor, contratem treinamentos específicos para a sua equipe, para que os seus colaboradores entendam todos os riscos e os comportamentos de risco que podem acontecer aí na internet. Além disso, os cybercriminosos sempre estão de olho naquelas brechas de segurança conhecidas como brechas de dia zero. O que acontece? Quando uma empresa desenvolve um software, muitas vezes a equipe de desenvolvimento ela não reparou que ali existe uma falha de segurança naquele programa. Isso só vai ser descoberto depois, tá? E o que acontece? Esses ataques que exploram essas vulnerabilidades, que exploram essas falhas, geralmente eles acontecem de 2 a 4 semanas depois que o mercado expôs a falha publicamente. É claro, o hacker ele vai aproveitar ali que tem um túnel já cavado para ele poder fazer o ataque dele, né? Então, por isso que é muito importante que todas as atualizações de segurança sempre sejam instaladas, principalmente em mercado corporativo, seja atualização para sistema operacional, como atualização para softwares específicos que você utiliza aí no seu dia a dia de trabalho. Então, pessoal, a grande sacada hoje em dia para a segurança digital é que nós tenhamos consciência dos múltiplos vetores de ataque que existem, né? Principalmente depois da pandemia da Covid-19, o mundo todo adotou um sistema de trabalho híbrido, muitas vezes tendendo mais para o home office do que para os escritórios tradicionais. Sendo assim, para os profissionais de TI, isso aumenta sim o risco, porque muitas vezes esse colaborador na casa dele, ele não vai ter 100% do cuidado que ele deveria ter se ele estivesse dentro da empresa o tempo todo, né? Então as equipes de TI têm que ficar monitorando inclusive as máquinas que são utilizadas nas casas de colaboradores. Então isso é um nível de dificuldade extra que se apresenta. É claro, a gente corre atrás e faz sempre o melhor possível. Mas entendam que essa superfície de ataque, nos próximos anos, a tendência dela é sempre crescer. Vamos agora à nossa segunda notícia. No último final de semana, jogadores do recém-lançado game Diablo 4, que inclusive é um dos maiores sucessos de venda da Blizzard Entertainment. Ô Serginho, só pra você ter ideia, cara, nos primeiros 5 dias depois do lançamento do jogo, os caras contabilizaram uma arrecadação de mais de 600 milhões de dólares. Fatura mais do que o cinema americano. O que acontece é que os servidores do jogo, eles foram bombardeados por um ataque conhecido como DDoS, que é negação de serviço distribuída, ou seja, um grupo hacker que ainda não foi identificado, ninguém assumiu a autoria desse ataque, ele começou a bombardear os servidores da Blizzard com solicitações simultâneas, fazendo com que o jogo despencasse literalmente para muitos players ali que estavam online. Embora o problema tenha sido controlado pela Blizzard, ainda existe o risco de morosidade, alta latência e lentidão no acesso aos servidores do jogo. A questão é que esse ataque não atingiu apenas o jogo Diablo 4, ele acabou também afetando outras franquias da desenvolvedora, como World of Warcraft e também o Overwatch 2. Ainda na segunda-feira, os servidores da Blizzard ficaram 4 horas em manutenção exatamente para mitigar os efeitos aí desse ataque de negação de serviço. Uma coisa que os jogadores vêm criticando já há algum tempo é exatamente essa necessidade de uma conexão contínua com os servidores da Blizzard para que você consiga jogar os games da franquia Diablo, né? Então, por exemplo, mesmo no modo de campanha, que é um jogo solo,
você obrigatoriamente tem que fazer uma autenticação e conexão constante com os servidores deles. O que realmente leva aí já há algum tempo os usuários a pedirem, pelo amor de Deus, um modo offline para esse jogo. Enquanto esses problemas não são completamente mitigados, a Blizzard pede que usuários, principalmente aqueles jogadores que gostam de jogar no modo hardcore, onde se você morrer o seu personagem é perdido e todo o seu progresso vai literalmente para o ralo, tenham um pouco mais de cautela, principalmente se você vir aqueles avisos de que haverá manutenção no servidor. Evite jogar durante esses intervalos de tempo. Porque tanto a manutenção do servidor quanto um possível ataque hacker futuro pode, infelizmente, derrubar a sua conexão e você perder o seu personagem ali que demorou, às vezes, dias e dias e dias para você construir, numa fração de segundos. Você acaba perdendo ele. Para jogadores que ainda continuam tendo problemas de conexão, a empresa recomenda que você faça um reset nas configurações de rede dos seus equipamentos e, se possível, também aproveite aí para fazer uma limpeza do cache de DNS, que com certeza vai auxiliar aí nesse processo de reconexão com os serviços do Diablo 4. Ô Serginho, o que você acha disso tudo com relação ao Diablo 4, cara? Você vê, tudo é movido a ataque hacker, né? Até o mercado de games. Até o mercado de games. Ou seja, as empresas precisam estar protegidas e nós, da Focal Data, temos produtos para que as empresas possam conhecer. Além das outras soluções que a Focal tem, de outros fabricantes, Sim. Né? Fortinet, Infoblox, Trend Micro e etc., que exatamente auxiliam nesse processo de mitigação e mesmo prevenção a ataques de negação de serviço, né? Na medida em que você identifica determinados endereços que estão bombardeando ali a sua rede, bombardeando o seu servidor para fazer com que ele caia, e você consegue, de repente, bloquear essa gama toda de endereçamentos IP. Exato. Né? E para isso nós temos também o NOC SOC para que isso seja visto claramente na tela e seja tomada alguma ação imediata. Para quem não sabe, o serviço de NOC SOC é exatamente um monitoramento constante dos comportamentos e dos acessos às redes corporativas. Então você tem uma equipe, né, juntamente com toda uma solução de software por trás, monitorando as redes da sua empresa e identificando todo e qualquer comportamento de risco aí que possa comprometer a sua operação. E eu faço o convite para que as pessoas entrem no nosso site, conheçam os produtos e serviços que nós disponibilizamos para vocês. Com certeza, visite o site da Focal Data e fique por dentro daquilo que você pode implementar na sua empresa para que a operação dela, para que o seu negócio fature mais e você tenha muito menos dor de cabeça com relação à sua segurança digital. Focal Data, tudo está conectado.